Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande,
estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Olá, um bom dia a todos, que a paz de Cristo esteja reinando em seu lar, sua família, seu coração. Essa manhã nós vamos juntos meditar na palavra de Deus e refletimos sobre mais um assunto da lição bíblica. E aqui só para esclarecer a você, nós temos feito nossos cultos ao sábado pela manhã, junto com a escola bíblica. Ao invés de nós fazermos uma reflexão bíblica, nós estamos utilizando o conteúdo da lição nessa parte do culto para podermos trazer a mensagem, que também é a mensagem da palavra de Deus para nós. E aos domingos nós fazemos nossas reflexões bíblicas nos nossos cultos também online. Então hoje nós vamos refletir um pouco na lição de número 10, se você tiver a sua lição e quiser acompanhar esta reflexão, a lição de número 10 com o título A Evangelização na Cidade. Nós vamos refletir um pouco sobre alguns princípios importantes do evangelismo, entendemos o que é esse negócio chamado evangelismo e a importância disso para a nossa vida, para a vida da igreja também. O texto básico para a nossa meditação está em Marcos 16, versículo 15. O texto ele diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual que é o objetivo dessa lição? Refletir sobre os princípios bíblicos que devem dirigir a evangelização realizada, pela igreja no ambiente urbano. Então o propósito é esse, nós refletimos sobre os princípios bíblicos que devem dirigir a evangelização que a igreja faz em seu contexto urbano. A pregação do evangelho, o autor da lição na introdução ele vai dizer isso, que a pregação ela é uma das razões da igreja existir. A igreja existe para adorar a Deus e ela existe também para proclamar a mensagem desse Deus ao mundo. E quando Jesus ele criou a comunidade dos salvos, o mestre ele tinha em mente um grupo de pessoas seguindo seus passos e cumprindo a missão de pregar o evangelho aos perdidos. Sem esse interesse missionário, a igreja ela perde o seu propósito de existir. Não faz sentido a igreja existir se ela não tem em seu DNA como missão a pregação, a evangelização, que nós vamos refletir hoje sobre isso. Então, a igreja, a sua razão de existir, uma das, é evangelizar. Se a igreja não evangeliza, não faz sentido a igreja existir, porque ela está no mundo também para proclamar a mensagem desse Deus, porque o texto básico vai dizer para nós, assim como nós lemos, de que Jesus deixou uma missão para a sua igreja. Então a igreja ela tem a missão de pregar o evangelho. Essa missão é da igreja, então nós, como igreja de Cristo,
nós temos essa missão. Mas o que é evangelizar? Evangelizar significa trazer ou anunciar o evangelho, que é as boas novas, as boas notícias. Então, evangelismo aqui, ele consiste em divulgar a obra realizada por Jesus na cruz e seus efeitos na vida do ser humano, que são excelentes notícias para os pecadores. Então, as boas novas é a mensagem de Cristo e seus efeitos. E isso é uma boa notícia, porque todos nós, pecadores, necessitamos dessa mensagem de esperança, salvação e redenção. A lição ela vai trabalhar em 3 pontos sobre esse assunto. O primeiro deles, que são alguns princípios, né, que devem direcionar a evangelização na cidade, da igreja. Existem alguns princípios a serem levados em consideração. E o primeiro desses princípios é que a igreja ela deve evangelizar com fidelidade. Ele já começa dizendo o seguinte: nem toda pregação pode ser chamada de evangelismo, apenas as que são fiéis ao evangelho de Cristo. Então, uma coisa que a igreja ela deve levar em consideração, esse princípio é fundamental. A igreja ela deve pregar o evangelho. Se a igreja não prega o evangelho, ela está sendo infiel à mensagem de Deus. Ela deve pregar com fidelidade, ela não deve nem acrescentar e nem tirar algo do evangelho para poder pregar às pessoas. Não, a igreja em todos os contextos, em todos os tempos e épocas, ela precisa levar a mensagem do evangelho com fidelidade. Fidelidade. Nós vivemos em um contexto e é comum haver resistência ao evangelho nos centros urbanos, porque muitas pessoas têm considerado os valores cristãos retrógrados, desnecessários. Mas, diante de tudo isso, os crentes em Jesus, eles não podem se sentir intimidados. Nós, como servos de Cristo, nós não podemos nos intimidar com rejeições, que muitas pessoas têm e vão ter quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho. Isso é natural, isso vai acontecer. Muitos rejeitarão, mas assim também muitos receberão a mensagem do Evangelho e serão alcançados pelo Senhor. Mas a igreja ela deve persistir pregando o Evangelho com fidelidade. A mensagem do Evangelho ela é confrontadora. E é isso que nós vamos ver agora no segundo ponto da lição, que é o segundo princípio. A igreja ela deve pregar com esse princípio da contextualização. O que é a ideia de contextualizar? A igreja, primeiro, ela tem a missão de pregar em todos os lugares. E cada lugar tem uma cultura específica, tem um estilo de vida, de linguagem, de maneira de viver diferente. Cada lugar tem a sua cultura, o seu jeito. Então a igreja ela precisa levar a fidelidade da palavra de uma forma contextualizada em seu contexto urbano, onde quer que ela atue e pregue, ela precisa pregar com contextualização. Qual que é a ideia? É necessário aqui fazer uso de ferramentas e linguagens que facilitem a compreensão das pessoas. Isso é contextualizar, é levar a mensagem do Evangelho de uma forma que as pessoas entendam. E quando nós entendemos isso, é quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, em Corinto. O apóstolo Paulo ele prega de uma maneira contextualizada, onde ele chega no meio de pessoas que são idólatras, pessoas que têm os seus princípios, valores, e ele chega olhando para tudo aquilo e se contextualizando ao ambiente do povo, elogiando a fé desse povo, que eles eram bem crentes, né? Eles tinham fé, eles tinham a sua vida de jornada espiritual, né?
mesmo que de uma forma equivocada com o que diz respeito à palavra de Deus, o que ela nos ensina, mas Paulo ele diz para eles: eu vejo que vocês são bastante religiosos. Eu vi alguns altares aqui e eu vim pregar sobre esse Deus, um altar aqui que está escrito ao Deus desconhecido. Então eu vim falar desse Deus, o Deus desconhecido. Isso chamou a atenção do povo. É claro que quando Paulo termina de pregar a sua mensagem, muitos zombam de Paulo, outros dizem para Paulo: a gente vai te ouvir em um outro momento, agora a gente não quer ouvir mais sobre isso, e outros creem e começam a seguir Paulo. Então é isso que acontece. A igreja ela tem essa missão também, de contextualizar a mensagem do Evangelho para que as pessoas compreendam, para que elas entendam a mensagem do Evangelho, mas sem corromper a mensagem do Evangelho. E aqui está um grande desafio da igreja, porque muitos nessa tendência de contextualizar têm corrompido o Evangelho. Muitos têm tratado um Evangelho que não traz transformação, um Evangelho que não confronta o pecado e o pecador, um Evangelho de leveza, um Evangelho que só traz benefícios aos olhos humanos e carnais. E quando a gente vai para a mensagem do Evangelho, a gente vê que não é bem por aí que funciona. Então, nessa ideia de contextualizar, nós precisamos tomar o devido cuidado de não queremos contextualizar a fidelidade do Evangelho, mas sim a maneira como pregamos, a maneira como falamos. E isso é fundamental, porque muitos têm se corrompido, a mensagem ou a fidelidade ao Evangelho. E isso, ao invés de trazer salvação, na verdade tem trazido problemas à vida das pessoas, pois elas começam uma jornada de fé bem equivocada, na verdade, e não uma jornada de fé de transformação, de restauração e de vida com Deus, que é a vida espiritual. Que essa vida nós só encontramos através da pregação fiel das Escrituras e do Evangelho. E o terceiro princípio que a lição vai colocar para nós é o princípio da dependência. E só antes de nós entrarmos nesse princípio, entenda que não há, é importante que a lição vai colocar isso para nós, não há na Bíblia uma única forma de evangelismo. Às vezes nós nos apegamos a uma forma, evangelizar é somente assim, só funciona se for desse jeito. E tem que ser assim, porque se não for assim não dá certo. Não existe apenas uma forma de evangelismo, existem várias formas de se evangelizar. A lição até vai colocar aqui que a igreja primitiva ela utilizava um método. Qual método? O método do relacionamento, o método dos pequenos grupos, de estarem reunidos em suas casas e nesse relacionamento pregavam o Evangelho. Então há vários métodos. O que importa é que a igreja ela precisa pregar e anunciar o Evangelho. Não é errado a igreja apegar-se a um método também. A igreja fala: nós vamos evangelizar dessa forma, vamos utilizar os pequenos grupos, por exemplo, para ser um grupo de evangelismo, onde as pessoas urbanas hoje elas necessitam de relacionamento. Então nós vamos utilizar esses pequenos grupos para criarmos esse vínculo com as pessoas. E através desse vínculo de amizade é onde nós vamos anunciar e propagar o Evangelho. Então é um método que a igreja pode se apegar, é importante, não deixa de ser importante, mas entenda, não existe só um método, se você tem um outro método, um outro estilo de evangelismo, o que importa é que nós preguemos e evangelizemos, que isso é a nossa missão. E agora para o terceiro princípio, é o princípio da dependência. E nós finalizamos aqui, onde Jesus, ao falar de evangelização, ele faz referência também a acontecimentos sobrenaturais. O mestre ele destaca para nós que a pregação da palavra ela exige um poder sobrenatural. E esse poder ele vem através do Espírito Santo, que é o Deus que está presente em nossas vidas.
para propagarmos o Evangelho, nós precisamos depender do Espírito Santo. Sem dependência do Espírito Santo, sem a atuação do Espírito Santo, nossa mensagem não fará efeito nenhum na vida de ninguém. Porque quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo, não somos nós. Entenda isso, isso é importante. Ninguém convence ninguém do pecado, apenas o Espírito Santo é quem convence o pecador. Então eu sou apenas um portador e transmissor da mensagem do Evangelho, mas quem atua com poder nessa mensagem é o Espírito Santo. E eu preciso estar em parceria com Ele. Eu preciso, para estar em parceria com o Espírito Santo, nós já refletimos na lição passada sobre ser cheio do Espírito Santo. E aqui, na sequência agora, nós estamos trabalhando nessa junção de ser cheio do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Eu agora transmito essa mensagem na dependência do Espírito Santo, para que Ele com poder transforme a vida das pessoas, para que Ele com poder restaure a vida das pessoas e possa salvá-las com a mensagem da salvação. A lição ela vai se resumir nesses 3 princípios. Esses princípios, o da fidelidade, da contextualização e da dependência, onde nós precisamos nos atentar para que possamos continuar pregando o Evangelho com intensidade, com fidelidade, com contextualização e na dependência do Espírito, porque essa é a nossa missão. Esse é o propósito de sermos igreja. Somos igreja para adorar a Deus, para nos relacionarmos, mas também para evangelizarmos. E nessa missão que temos de evangelizar, nós precisamos ser fiéis ao nosso Senhor e à missão que Ele deu a nós. E que Deus nos abençoe nesse propósito para que possamos ser uma igreja que cumpra a sua missão, a missão do Senhor que a salvou, do nosso Senhor Jesus, propagando o Evangelho que nos alcançou e agora com amor e com fidelidade, com alegria, nós também propagamos o Evangelho, porque nós também já fomos alcançados por Ele. Então agora nós conhecendo o poder e o amor de Deus em nossas vidas, a transformação de Deus em nossas vidas, nós também anunciamos agora aos pecadores, assim como nós estávamos também no lamaçal do pecado, agora Deus nos libertou, nós também queremos que outros sejam libertos. E é por isso que nós nos comprometemos em pregar, anunciar e não deixarmos de falar do amor e da graça desse Deus para todas as pessoas. Nós possamos pregar com fidelidade e que Deus nos abençoe nessa missão. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado por esse momento, nesta manhã. Podemos aqui meditarmos nessa lição maravilhosa e importante para nossas vidas. Mas alguns princípios nessa jornada de sermos uma igreja para a cidade. E sermos uma igreja para a cidade, nós precisamos nos atentarmos para a evangelização na cidade também, cumprindo nossa missão e fazendo a diferença. E que o Senhor nos abençoe, Pai, para que possamos permanecermos fiéis ao Teu Evangelho, ao conteúdo dessa mensagem, possamos permanecer fiéis, Pai, na maneira como pregamos de uma forma contextualizada, uma forma acessível, onde as pessoas compreendam e possam ter uma atenção maior, Pai, na forma como evangelizamos e para que elas também compreendam o Teu Evangelho de uma forma clara, objetiva, e que o Senhor possa sempre, com o poder do Espírito Santo em nossas vidas, que fazer a transformação e agir na vida das pessoas, e que nós possamos, na dependência do Espírito, continuarmos perseverando, caminhando e evangelizando, cumprindo a Tua missão. Nós te agradecemos por esse momento de reflexão. O Senhor nos abençoe sempre, na dependência da Tua graça, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande e infinito amor de Deus, o Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós, hoje e sempre. É assim que oramos ao Senhor. Amém. Meu irmão, irmã, amigo, amiga, que Deus abençoe a sua vida e que eu e você possamos nos comprometermos mais com essa evangelização na cidade. Onde quer que você esteja, atue, que você faça diferença para a glória de Deus.
Um dia abençoado para você e sua família, no nome de Jesus.